Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Wagner Petrini, do PSB, ele que também é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. De imediato de saúde, o vereador Petrini, uma honra tê-lo conosco aqui no De Frente com a Lei. Tudo bom, Fábio? É uma honra minha, né, poder participar desse programa, poder expor um pouquinho mais do meu trabalho e poder estar divulgando aí, então, esse trabalho, o que a gente anda fazendo aí para o pessoal de casa. Vereador Petrini, a sua comissão, ela sempre é muito demandada, até pelo conjunto de áreas que abrange da municipalidade, e nesse ano em específico, alguns projetos aportaram, e aí para o cidadão que não tem muita familiarização ainda com as comissões parlamentares da casa, ali quando chega um projeto do executivo ou até de autoria dos próprios vereadores, é o ambiente para audiências públicas, reuniões abertas, reuniões internas dos próprios vereadores, trocar pareceres com autoridades competentes, ou seja, ali é o meio onde os projetos são aperfeiçoados. E muitas vezes o sujeito vê um projeto, uma lei já em vigor e não se dá por conta de tudo que aconteceu antes para chegarmos a termo, então, e aí a medida no dia a dia da comunidade já fazendo parte. Algumas dessas iniciativas têm andado, como, por exemplo, o próprio transporte coletivo, o REURB, chamado Projeto de Regularização Fundiária. Então, ao longo deste ano já foram muitos os debates e que nós já temos resultados práticos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma recuperação nesse sentido, até para quem não pôde acompanhar muito até agora. É isso mesmo, Fábio. Inclusive ali também a questão das emendas, né, da partição, de algum acréscimo, alguma retirada de algum item dos projetos. E a SEDUT, ela é extremamente importante, porque ela vive no cotidiano, ela está na maioria dos projetos que envolve o desenvolvimento urbano ou a questão mais comunitária, passa pela SEDUT. E esse projeto da regularização fundiária, que até hoje, nos dias de hoje, nesse ano, é a principal bandeira do governo, né? A SEDUT aqui na Câmara de Vereadores, ela teve um papel importante. O senhor fala do governo do prefeito Adiló de Domênico. Isso, que é a regularização fundiária, essa nova lei que ela veio justamente em conjunto com a Câmara de Vereadores, tramitou pela comissão, a gente fez diversas reuniões, audiências públicas, na questão de fazer com que a lei realmente funcionasse. Porque a lei geralmente ela tem empecilho que ali na frente acaba conflitando. Então essa regularização fundiária, que o projeto que o Executivo mandou aqui para casa, a gente teve a oportunidade de reunir a União de Associações de Bairros, algumas entidades, arquitetos, e conseguimos ali fazer uma, duas emendas também, ajudar. E essa lei ajudou, na verdade, a fazer a regularização de verdade. Então, tem muitos bairros aqui que a prefeitura está fazendo a regularização, que ela está sendo regularizada da forma que está, porque tu tem o empecilho do tamanho da rua, do tamanho da calçada, de 2 lotes em um só. Então, essa lei, na verdade, ela veio para funcionar. E outra coisa, vereador, passa a ter acesso a serviços públicos, como a própria mobilidade urbana, passagens de linhas de ônibus, saneamento básico, depois, em contrapartida, a cobrança por parte do município também poder titular com IPTU, com ITBI, ou seja, há uma cadeia da cidade que passa a funcionar do ponto de vista de arrecadação e de oferta dos serviços públicos. Aquela moradia ela passa a fazer parte do município de forma oficial, né? Exatamente, é o termo que a gente usa, é o ganha-ganha, porque o morador ganha, porque tem aquele programa, esse terreno é meu, todo mundo quer dizer que o terreno é dele. Então, quando tu fala, esse terreno é meu, é justamente o morador está ganhando e ele não se importa de contribuir com o município passa a arrecadar também, mas em contrapartida ele tem o serviço básico que o senhor mesmo mencionou, inclusive até para ter o atendimento da rede farmacêutica, da rede de supermercados, que essas redes maiores, eles não vão se instalar em locais irregulares. Então, sendo regularizado, por exemplo, Santa Bárbara de Anarrec, Parada Cristal, agora pode ter uma farmácia, pode ter um supermercado grande, pode ter uma unidade básica de saúde, a linha de ônibus, atendimento de água e esgoto. Então, essa lei, na verdade, foi um avanço aí que há mais de 10 anos não se tinha aqui na nossa cidade. Vereador Petrini, um debate sempre palpitante e, digamos assim, quase que insolúvel, porque na medida em que vão se superando algumas etapas, outras demandas surgem, quase que de forma atropelada.
é o transporte coletivo. Entrando e saindo, esse assunto ele nunca sai. O prefeito Adiló tem sofrido uma pressão muito grande por promessas de redução nos valores das passagens do transporte coletivo urbano, transporte do interior, não tem conseguido. Muitos já falam até em necessidade de subsídios públicos para segurar o valor da passagem. Nós tivemos no início dessa legislatura, ainda no verão passado, a prorrogação, digamos assim, do contrato com a atual concessionária, a Visate. Como é que o senhor tem visto, de que forma a Comissão de Desenvolvimento Urbano pode contribuir para esse debate do transporte coletivo, na medida em que também florescem as alternativas por aplicativos e por aí afora, em que as pessoas até se organizam e acabam não usando mais o ônibus? Fábio, daí esse já é bem ao inverso da regularização fundiária. Se antes era o ganha-ganha, agora é o perde-perde. Por quê? O transporte público ele é polêmico. Qualquer função, ou, por exemplo, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, ela tem que apresentar para o plenário as demandas que chegam. Tanto a demanda do usuário, a demanda da concessionária que presta serviço, o que a prefeitura acha. E, geralmente, nessa questão, muitos vereadores acabam sendo até culpados, né? Na questão de querer ajudar a concessionária ou de cobrar a concessionária, tanto faz um lado e o outro. A prefeitura também fica refém da questão do valor da tarifa, que a gente sabe que esse ano a gente teve a renovação do contrato, né? Então, em maio venceu o contrato e agora a gente teve o contrato novo. A Sedut participou de todo o certame de montar essa nova licitação e eu estava presente no dia da licitação, na entrega dos envelopes, e a única empresa que apresentou a proposta foi a Visate. E essa empresa optou pelo maior valor, porque ainda na questão de tarifa ainda seria a empresa estaria dizendo que seria o menor valor viável a se trabalhar. Passado isso, então a gente já estava no início da pandemia, veio a pandemia, passou-se praticamente um ano, baixou os passageiros. De um ano para cá, teve um aumento de quase 40% no combustível do que a empresa pagava há um tempo atrás. Teve a questão de capacidade devido aos protocolos de decretos estaduais. Então, na verdade, o nosso transporte coletivo ele foi ao fundo do poço e está voltando. Então, o que acontece? A gente tem um estudo, e não é só Caxias do Sul. Além de ser Rio Grande do Sul, é a nível de Brasil. Tem várias cidades aqui no Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Gravataí, Canoas, Viamão, já tiveram que fazer um aporte a questão da empresa ou das empresas que prestam serviço público. A prefeitura subsidiar a passagem. Isso, ou comprar passagem, ou de forma. O que a gente tem aqui em Caxias, a gente tem um pedido que ainda não está judicializado, mas ele está num tribunal em Porto Alegre, que é a Sejusc, que estão tentando fazer um acordo amigável entre prefeitura, o tribunal e a empresa, né, que faz transporte público, que a empresa está pedindo reequilíbrio financeiro, que o contrato prevê, que é de março de 2020 até maio de 2021, quando acabou o contrato. Então, esse período, que é o reequilíbrio financeiro, a empresa está pedindo em torno de 33 milhões de reais para esse equilíbrio. Então, não sei se vai ser todo esse valor, mas com certeza a gente já está ciente que a prefeitura vai ter que pagar. Isso, a prefeitura de Caxias vai ter que entrar obrigatoriamente com 33 milhões, é isso que o senhor quer dizer? Vai ter que pagar, não que seja os 33 milhões, mas pelo um cálculo que a gente fez por cima, no mínimo 20 milhões ela vai ter que arcar. Então, a secretaria, com seus técnicos, está fazendo levantamento de dado por dados que a empresa passou, né? Então, eles fazem... A Visate, no caso. Isso, a Visate. De mês a mês, qual foi o prejuízo, né, em relação ao contrato para ter esse reequilíbrio financeiro. E isso seria para segurar o valor da tarifa ou nós teríamos possibilidade de rebaixamento ainda? Não, esse, Fábio, como eu falei, esse é só o reequilíbrio financeiro. A partir de maio para cá, e agora a partir do ano que vem tem a revisão tarifária, aí sim entra o subsídio, que a prefeitura também, eu já abro aqui sem problema algum, que a prefeitura vai ter que subsidiar de alguma forma ou outra. Não precisa subsidiar diretamente a empresa, mas que a gente já trouxe a ideia de outras cidades. Eu estive em Gravataí visitando o secretário de transporte lá também, que compre através da FAS lá, por exemplo, lá 500 mil bilhetes e dá
para as pessoas do cadastro único, para a pessoa que tem consulta médica numa UBS marcada, a pessoa que quer ir procurar um emprego e não tem condições, porque hoje as pessoas não reparam, mas tem muitas pessoas que estão fazendo 6, 7 quilômetros a pé porque não tem condições de pagar uma passagem. Isso é um detalhe importante que o senhor toca, vereador, porque assim, o cidadão médio, de alguma maneira, está se rearticulando com aplicativos ou caronas, enfim, e tentando driblar a necessidade do ônibus. Mas há uma camada em vulnerabilidade social e que vem perdendo renda, indo até para a linha de miséria, que não tem alternativa que não seja o próprio ônibus, e muitas vezes não tem nem o valor da passagem do ônibus. Então aí precisa do subsídio. Acaba sendo muito mais uma necessidade de apoio, de aporte social mesmo, do que uma oferta de modal de transporte. Né? Justamente. E a prefeitura, ela tem o dever de prestar o serviço de transporte público às nossas pessoas. Porque se der um eventual caos no transporte público, tu prejudica a pessoa, o trabalhador, tu prejudica a pessoa que precisa de uma assistência médica, a pessoa que precisa se deslocar de um lado para o outro por questão social. Então, o que as pessoas têm que entender é que, na verdade, a prefeitura, comprando essas passagens, ela vai estar ajudando o município, porque se tu não alimentar o sistema, cada vez a passagem vai ficar mais cara, vai ter menos passageiros, nós vamos ainda acabar prejudicando ainda mais tanto a qualidade do transporte da nossa cidade e a questão do valor. Porque se não colocar um subsídio, que vai ser impossível, já estou abrindo o jogo, que a prefeitura vai ter que subsidiar, o valor da passagem vai bater ali 6, 7 reais. Então tu vai estar afundando o transporte público. Vereador Petrini, estamos nos encaminhando não só para o final do nosso bate-papo aqui, mas do próprio ano legislativo, digamos assim. Agora já em meados de novembro, em dezembro até a metade teremos a última sessão do ano, serão eleitos o próprio presidente da casa do ano seguinte, as presidências das comissões parlamentares, não sabemos se o senhor continuará sendo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Se o senhor souber, já nos antecipe aqui, mas enfim, há todo um rito da casa em que não se antecipam as presidências. Aí fica a cargo do senhor colocar ou não. Tanto do envolvimento do senhor com esses temas ligados à área de transporte e habitação, quanto do seu próprio mandato em si. Como que se dará a sequência? O que o senhor pode antecipar para nós já do próximo ano legislativo de 2022? Geralmente é bom nunca querer antecipar as coisas, Fábio, na questão da presidência das comissões, porque sempre tem, pode ser que não se cumpra ou que não seja, então a gente pode acabar ficando meio que de mentiroso ou de estar inventando, mas abro muito bem para ti, nós temos na comissão, já tem outro vereador que provavelmente irá assumir a SEDUT, não será eu provavelmente estarei migrando para a comissão de educação, que envolve o esporte, que é uma área que eu atuo, esporte amador. Então, provavelmente, eu no ano que vem estarei presidindo a Comissão de Educação, mas continuarei fazendo parte da SEDUT, que é uma comissão que eu tenho já uma participação desde a legislação passada, né, no momento que eu assumi essa casa. Então, a princípio, eu acho que é isso, Fábio. Vereador Petrini, no que eu devolver a palavra para o senhor, estamos aqui quase que fiéis ao tempo aqui. A equipe, a nossa produção faz sinal aqui, mas temos ainda pouco mais de 1 minuto. Então, no que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos telefônicos, e-mail, para o envio, então, de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para as considerações finais. Isso aí então, Fábio. Meu telefone, meu WhatsApp é 991427622. Fiquem bem à vontade de tanto críticas como os elogios, né, Fábio? Muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar então com o vereador Wagner Petrini, do PSB, ele que também é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.